Olá, meu nome é Marina Castro, sou antropóloga e atualmente professora do ensino básico aqui no estado do Mato Grosso. Hoje a nossa conversa é sobre um assunto que muita gente fala, muito se vê na televisão, nos meios de comunicação, nas mídias sociais, nos bares, nas conversas de família, mas às vezes eu penso que pouca gente sabe o que realmente é. E o tema é direitos humanos. O que é direitos humanos? Para que e para quem os direitos humanos servem, né? Você que está aí me ouvindo já parou para pensar nisso? O que é direitos humanos? Então nós vamos começar com a nossa conversa de hoje com um vídeo que vai trazer algumas coisas para a gente debater e para a gente pensar. Esse vídeo que vai passar, ele foi feito pela ONU Mulheres Brasil. ONU significa Organização das Nações Unidas. E aí, no dia 10 de dezembro de 1948, a ONU criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, buscando a vida digna de todas as pessoas que habitam o planeta Terra, independente do local em que elas vivem, da cultura em que elas estão inseridas, da classe social, da etnia, do gênero, da condição física, mental, se essa pessoa vive na China, na Índia, no Brasil. Esses direitos da ONU, eles seguem uma premissa de igualdade, para que todas as pessoas sejam amparadas pelos fundamentos de uma vida justa, com liberdade e paz. Aí eu trouxe uma frase do atual secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que define bem o objetivo dessa declaração. Ele diz, abre aspas, no fundo, tudo se resume a valores. Queremos que o mundo herdado por nossos filhos seja definido pelos valores consagrados na Carta das Nações Unidas. E esses valores são paz, justiça, respeito, direitos humanos, tolerância e solidariedade. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questiona. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade?
vídeo se inicia, então, trazendo aí uma frase para a gente pensar. Apesar de todas as diferenças, somos todos livres e iguais. E aí, quando a gente fala essa frase, né, que afirma as nossas diferenças enquanto pessoas, independente, né, dessas nossas diferenças, todos nós temos, em tese, os mesmos direitos. Mas aí fica a pergunta: na prática, será que nós temos realmente todos esses direitos? Mulheres, homens, negros, negras, indígenas, crianças, idosos, pobres, ricos. Será que todos nós realmente conseguimos exercer na prática e ter direitos a esses direitos? Você sente que tem direito a tudo isso que é pregado pela ONU? Direito à liberdade, direito a uma vida digna. E aí agora vou destrinchar um pouquinho cada um desses pontos que a ONU traz para a gente pensar se a gente é ou não amparado por isso e se todas as pessoas, sem exceção, que a gente conhece também são. Porque não basta só olharmos para nós, a gente também tem que olhar para o direito de todas as pessoas. E é isso que a ONU fala. Então, os primeiros 3 pontos que o vídeo apresenta é o direito à vida digna, direito à liberdade e direito à segurança. Então, escrevendo essa palestra e pensando sobre esses pontos, sobre vida digna, liberdade, segurança, eu fiquei pensando, né, o que é vida digna? O que é para você ter uma vida digna? Eu lembrei muito de uma matéria que eu vi na TV, eu acabo almoçando todo dia sozinha, e aí tenho o jornal como um companheiro, não que seja o melhor companheiro, nem todas as notícias são boas, mas essa notícia me chamou muita atenção e quando eu pensei em vida digna, me fez lembrar esse vídeo. A gente começa essa edição com uma imagem que provoca tristeza. São pessoas à espera de ossos de carne para matar a fome. 1 hora antes, dezenas de moradores de Cuiabá já faziam fila esperando a abertura de um açougue para pegar ossos de carne distribuídos pelo estabelecimento. A distribuição acontece 2 vezes por semana, mas segundo relatos de quem estava na fila, o número de pessoas vem aumentando como uma consequência da pandemia que provocou ainda mais desemprego. Será que as pessoas que aparecem nesse vídeo realmente têm direito a uma vida digna? Será que as pessoas que passam horas do seu dia esperando por ossos de comida aqui em Cuiabá, será que essas pessoas têm realmente direito a uma vida digna? Será que isso é ter direito a uma vida digna? A pandemia de Covid-19 que a gente está vivendo desde o ano passado, ela mostrou uma fragilidade e mostrou a vida não digna que muitas pessoas vivem. E evidenciou essas desigualdades sociais e não só evidenciou, mas aprofundou essas desigualdades sociais que existem entre as pessoas. Então, ter uma vida digna, pensando nesse vídeo e pensando nas pessoas que me cercam, ter uma vida digna é ter um alimento de qualidade, é ter uma casa confortável para morar, é ter uma fonte de renda que cumpra com as necessidades suas e da sua família, dos seus filhos, caso você tenha, é ter momentos de lazer, é ter momentos de descanso, é ter acesso à água, ao esgoto, à saúde e à segurança. É ter liberdade para você ser quem você quiser, circular onde você quiser e poder fazer o que você quiser da sua vida. É ter direito a nos expressarmos, que é outro tópico aí que a ONU traz para a gente pensar. Então, das pessoas LGBTQIA+, terem o direito de viver sua sexualidade, o seu gênero, da forma como eles são e da forma como eles quiserem ou qualquer pessoa queira. É ter uma sociedade onde todas as religiões sejam respeitadas, a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, o Budismo, o Judaísmo, catolicismo, protestantismo e por aí vai. É garantir os direitos dos povos indígenas de viverem suas culturas, seus rituais, garantindo a demarcação de suas terras para que seja possível que essas pessoas consigam viver suas culturas e seu modo de vida. Quando a gente pensa o que é ter uma vida digna pra gente, a gente também tem que fazer um movimento inverso. Se para mim, ter uma vida digna é ter alimento de qualidade, momento de descanso, um emprego que me banque, será que para as outras pessoas, nas outras culturas, ter uma vida digna também é isso?
Então, os direitos humanos, ele vem abarcando todos esses conceitos de vida digna. Então, dos indígenas, dos quilombolas, dos indianos, dos chineses, dos norte-americanos, dos franceses, dos angolanos. Então, ter uma vida digna é olhar para a realidade de todas as culturas que existem e poder saber o que é para você uma vida digna. Mas não só para você, mas para todas as pessoas que habitam esse planeta. Porque se os direitos humanos é para todas as pessoas, então ele tem que abarcar também todas as culturas. Os direitos humanos também garantem que todos nós tenhamos um julgamento justo pelos crimes que cometemos ou que não cometemos. Isso quer dizer que, independente do país em que se viva, você tem o direito de ser defendido. No caso do Brasil, de ser defendido por um advogado, caso você venha a cometer algum crime. E aqui eu falo de qualquer crime mesmo, desde furtar um pacote de fraldas até roubar milhões de reais dos cofres públicos no meio de uma pandemia de Covid-19. Todos temos esse direito de ser defendido, mesmo estando errados e tendo cometido o crime. O objetivo disso é garantir que todos tenhamos os mesmos direitos e para que haja uma ordem social. Pense comigo, se todos os crimes fossem resolvidos pela população, por você e por mim, ou mesmo por uma prisão direta ou por pena de morte, isso poderia fazer com que muitas injustiças acontecessem. Muitas pessoas que não cometeram o crime e que não contaram a sua versão poderiam ser presas ou mortas, no caso da pena de morte, injustamente, principalmente quando são confundidas com outras pessoas e acabam presas por um erro do sistema que a gente sabe que existe. Ser defendido por um advogado que mostra as provas da sua inocência ou não é um mecanismo de evitar injustiças sociais. Eu sei que esse ponto, falar sobre isso, suscita muitos debates na população, principalmente quando a gente fala de crimes hediondos e muito violentos. Quem nunca ouviu a palavra bandido bom é bandido morto ou direitos humanos é para defender bandido? Né? Essa é uma frase que está na boca do povo, que está nos memes, nas mídias sociais, e essa não é a verdade. Os direitos humanos não é para defender bandido, é para garantir o direito de quem também errou. Quem cometeu um crime tem direito de se defender. Isso não quer dizer que essa pessoa esteja certa. Isso não quer dizer que ela não deva pagar pelos seus erros. Todos nós devemos pagar pelos nossos erros. Nós vivemos num país regido por leis. E, gostando ou não dessas leis, a gente precisa cumprir. Quem comete um crime deve pagar pelo crime que cometeu, sim. Mas antes, ele tem o direito de dar a sua versão dos fatos. Infelizmente, vivemos em um país onde a cor de pele e a classe social muitas vezes define quem vai para o sistema carcerário ou não. O que passa nesses vídeos é a realidade que muitas pessoas vivem, talvez até você viva. E esse é um processo que vem de uma herança histórica do nosso país, de mais de 300 anos de escravidão. A construção do nosso país foi moldada com a escravidão e a violência, o genocídio de pessoas africanas e indígenas. Já que estamos falando nesse assunto sobre desigualdades raciais no nosso país e em como ele impacta em se a gente tem ou não direitos humanos, a gente propõe aqui para vocês assistirem 2 vídeos. O primeiro, nós temos uma situação com profissionais de RH, de recursos humanos, que são responsáveis pela contratação de pessoas em empresas. E aí eles estão fazendo um teste visual com algumas imagens com essas pessoas. No segundo vídeo, que é um vídeo um pouco explicativo sobre as diferenças raciais, vai trazer alguns dados recentes sobre essas diferenças entre pessoas brancas e pessoas negras no nosso país para a gente pensar. Será que pessoas brancas e pessoas negras, mulheres e homens, têm os mesmos direitos no nosso país? Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto.
Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Bom, agora que a gente assistiu o vídeo, pensando em todos esses dados e trazendo também experiências das suas vivências que estão aí ouvindo, eu volto a perguntar, será que todas as pessoas, mesmo e sobretudo com as nossas diferenças, temos os mesmos direitos, os direitos humanos de todos os seres humanos? Será que as nossas diferenças garantem direitos para a gente, como a ONU coloca, ou será que ela acaba excluindo o nosso direito de ter direitos? O objetivo de trazer todos esses vídeos até aqui e de trazer essas indagações para vocês é de a gente ir construindo uma ideia ao redor dos direitos humanos e de pensar que os direitos humanos existem e que eles são muito importantes para garantir que a gente tenha uma vida digna, segurança, saúde, mas, infelizmente, esses direitos continuam inacessíveis ou mal distribuídos pela população. E isso pensando em relação só ao Brasil, sem fazer uma comparação com outros países ou com outros continentes, com outras culturas, pensando só no nosso país que já tem muitas culturas inseridas aqui dentro. Trago aqui um mapa para vocês que foi elaborado em 2013 pelo Datafolha, mas as informações, por mais que eles sejam de alguns anos atrás, ainda continuam bem atuais e conseguem refletir um pouco a distribuição de renda no nosso país, ainda mais na situação em que a gente está hoje, com os preços dos alimentos altos,
com a gasolina, os combustíveis altíssimos, gás, energia, água, tudo isso vem encarecendo o custo de vida da população e o que antes valia R$1.000 e dava para a gente viver, ou 2.000, 3.000, hoje a gente sabe que é diferente. Bom, nesse gráfico a gente consegue ver então que ele é um gráfico em base de pirâmide, né, onde a base a gente tem a maior parte da população e o topo a menor parte da população. Então a gente consegue ver que aí cerca de 46% das pessoas vivem com uma renda familiar de até R$1.356. Isso em 2013, se a gente fizer uma estimativa aí de inflação, uns R$1.500, R$1.700. Então, 46% da população vivem, quase metade da população, com R$1.500 até R$2.000. Se a gente pegar aí o patamar de cima, vermelho, mais 20%, a gente tem 66% das famílias que ganham até R$2.034, mais ou menos uns R$2.500. Então, imaginem, 66% do nosso país ganhando até R$2.500. E aí, quando a gente vai subindo nesse gráfico, então 16% da nossa população ganhando até R$3.300, e aí a gente está falando não só de uma pessoa que vive sozinha, mas de famílias inteiras, tá? Então, ali em verde, 9% das famílias ganhando até R$6.780, então aí a gente tem um salário um pouco mais alto, mas que, vejam, a gente está diminuindo a parcela da população. 4% ganhando até R$13.560, mais ou menos uns 14.000 hoje, e 1% da nossa população ganhando de 14.000 a R$34.000. Então, o que a gente vê? Que a maior parte da população do nosso país ganha rendas que hoje, se a gente pensar, R$2.500 para uma família de 4, 5, 6 pessoas, pensando num aluguel a R$800, gás 130, energia na crise energética que a gente está vivendo no nosso país, nessa seca, pensando na água, enfim, em todos os gastos que a gente tem, a gente vê que a maior parte da população vive numa situação difícil. Então, enquanto muita gente ganha pouco, pouca gente ganha muito, e isso que é a desigualdade social, isso que é a má distribuição de renda. Pensando no gráfico e no vídeo que a gente viu sobre as questões raciais, a gente vê que existem outras questões em voga. A educação, a saúde, o trabalho digno, a diferença de acesso das pessoas, comparando pessoas negras e pessoas brancas. No caso do gráfico, pessoas ricas e pessoas pobres, a gente tem diferenças nessas distribuições de renda no nosso país. E nós sabemos e vemos essa desigualdade todos os dias da nossa vida. A gente vê na TV, a gente vê no Instagram, a gente vê para qualquer lugar, a gente vê em qualquer lugar que a gente olhe. E aí a gente segue no nosso Instagram, no nosso Facebook, influencers digitais, acordando às 6 da manhã, malhando, tomando um café da manhã gostoso, cheio de frutas, queijos, café, trabalhando tranquilo, viajando aos finais de semana, tendo uma casa segura, pagando os boletos na data certa, em dia. E parece que isso é um sonho. Parece que a gente precisa trabalhar muito para adquirir isso, quando, na verdade, isso é a vida digna, que a gente acabou de falar, que é os nossos direitos humanos. Então, pensando nessa vida que a gente tanto almeja, quando a gente olha para os direitos humanos, a gente vê, para e pensa, mas ter uma casa, ter momentos de qualidade, ter um trabalho que me banque, isso é o mínimo que uma pessoa, que um ser humano devia ter. E aí, junto com esses questionamentos de que todas as pessoas deviam ter isso, muitas pessoas falam, a gente ouve um discurso de trabalha bastante que você vai ter isso, ou isso só depende de você, enriquecer está na palma da sua mão, trabalhe enquanto eles dormem. Será que enriquecer é só uma questão de querer? Quer dizer que todos esses 66% da população, que esses 66% das famílias brasileiras não querem enriquecer? Não trabalham para enriquecer? Gostam dessa condição que elas têm? E aí a gente sabe que a resposta é não. A gente tem muitas questões sociais, a gente tem muitas
políticas e falta de direitos humanos que não garantem que essas pessoas cheguem a ser ricas. Quem não quer ter uma casa boa, quem não quer ter um carro para levar, quem não quer ter uma comida gostosa? E aí é uma questão de querer ou uma questão de falta desses direitos humanos? Então, será que é apenas só uma questão de querer? Será que é uma questão de querer ter os seus direitos? Será que é uma questão de enriquecer? Será que é só isso que vale? Então, vamos retomar aí um pouco dos direitos que a gente viu sobre a ONU para fazer um resumo do que a gente viu até agora. A primeira questão que a gente viu foi o direito à vida digna. E aí a gente pensou, o que é ter uma vida digna? Quando a gente para pensar isso, é difícil no primeiro momento, mas aí vem à nossa cabeça tudo que seria o mínimo para que a gente pudesse viver de uma forma plena e feliz. E aí a gente também tem que pensar, né, fazendo o movimento inverso, que o que é a vida digna para mim não necessariamente é uma vida digna para você, ou para o seu vizinho, ou para uma pessoa que mora em outro lugar com outra cultura. O segundo ponto é direito à liberdade. Então, a liberdade de ser, de se deslocar, de poder escolher se você vai para a academia ou se você vai comer um bolo, né? Poder escolher o que você quer da sua vida, o trabalho que você vai ter, se você vai estudar ou se você vai fazer um curso profissionalizante, se você vai fazer uma faculdade. E a gente sabe que essa liberdade não está acessível a todo mundo. O direito à segurança, de sair na rua, nós que somos mulheres, por exemplo, de sair na rua e se sentir tranquila, né? Não ficar com medo da roupa que a gente tá, ou do lugar que a gente está indo, o horário que a gente está saindo, para andar por aí sem ficar preocupado. O direito a nos expressarmos de forma digna, de forma feliz, da forma como nós somos. Então, poder se expressar não só do que a gente é, mas do que a gente pensa. E lembrando sempre que quando a gente se expressa, a gente tem que tomar cuidado com o direito do outro, do que o outro vai pensar, do que o outro vai sentir. O direito de ter um julgamento justo pelos crimes que cometemos ou não. Lembrando que ter direito a um julgamento justo não é defender bandido, não é querer que essas pessoas estejam na rua, mas é entender que para todo crime cometido ou não, nós temos o direito de nos defendermos e temos direito de falarmos a nossa versão dos fatos. E caso tenhamos mesmo cometido um crime, pagar por eles. Direito à educação, à saúde e a um trabalho digno e com oportunidades iguais para todas essas pessoas. Então, que a gente possa frequentar a escola, que a gente possa ter direito a um atendimento de saúde de qualidade, a uma vida digna, que a gente possa ter um trabalho que nos sustente e que tenham oportunidades iguais, como a gente viu no vídeo. Nem todas as pessoas têm oportunidades iguais nos empregos, pessoas negras, pessoas brancas, homens e mulheres. Bom, depois de retomar tudo que a gente discutiu e pensou durante essa nossa conversa, a ideia é terminar um pouquinho com um coração mais quentinho, com um pouquinho de esperança e pensar que é importante a gente compreender essas desigualdades que existem em relação aos direitos humanos, mas que a gente precisa pensar que a gente pode mudar sim essa realidade. E é importante a gente entender os caminhos que a gente foi tomando num processo histórico e na nossa vida, para a gente entender que esses caminhos foram trilhados, mas que a gente pode sim trilhar novos caminhos e ter disposição para mudar e para resistir. Que se hoje a gente tem esses direitos que a gente tem, é porque muitas pessoas lutaram para que a gente possa ter esses direitos de hoje. Quando a gente olha para os direitos das mulheres, por exemplo, hoje a gente tem direito, depois de muita luta, de anos de luta, a gente tem o direito de votar, o direito de se casar, o direito de conseguir comprar um imóvel, o direito de frequentar uma escola, de fazer um curso superior, de ocupar espaços de poder, de ocupar a política, que é um espaço que durante muitos anos a gente não ocupou. E essa é a importância da representatividade. É importante a gente olhar para uma mulher de sucesso, é importante a gente olhar para uma política e se espelhar nela e falar: estou sendo representada por uma mulher que pode sim trazer os meus direitos, que pode sim me ajudar nessa batalha pelos direitos humanos que muitas vezes a gente não consegue alcançar sozinhas. Juntas e juntos nós somos sim mais fortes.
Além disso, a gente tem outros direitos conquistados, né? A gente tem os direitos das pessoas LGBTQIA+, por exemplo, a conquista do nome social, para que as pessoas transgêneros consigam fazer a transição, né, consigam usar o seu nome social. A gente tem a conquista do casamento LGBT, então hoje as pessoas podem fazer a sua união estável. A criminalização da homofobia, que faz com que agredir, assediar, matar pessoas LGBTs seja um crime, porque é um crime contra uma identidade. Pensando nos direitos das mulheres também, a gente tem hoje a Lei de Maria da Penha, que tenta frear o feminicídio tão grande no nosso país. A gente tem sim motivos para sonhar. A gente tem sim motivos para resistir. Quando a gente abre uma porta, ou quando alguém abre uma porta, é para a gente passar e para que a gente continue abrindo outras portas e novas oportunidades para trazer transformação e para que a gente consiga garantir nossos direitos. Então, quando a gente olha para esses direitos, direito à vida digna, direito à liberdade, direito de ir e vir, e todos os direitos que a gente tem de ser defendido, de nos expressarmos, pode causar um pouco de indignação no nosso coração, né? De falar, poxa, eu não tenho isso na minha vida. Mas eu não quero terminar esse vídeo de uma forma triste. Acho que a gente tem que trazer esperança para o nosso coração, acho que a gente tem que entender a realidade que a gente vive, a realidade do nosso país, mas a gente tem que entender que sem a resistência, como o vídeo falou, para que a gente tenha os direitos hoje, para que a gente tenha uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, muitas pessoas lutaram para isso, muitas pessoas resistiram e falaram, não, eu tenho direito a ir e vir, eu tenho direito a um trabalho digno, eu tenho direito de votar. As mulheres conquistaram muitos direitos no nosso país, por exemplo. As mulheres não tinham direito de votar, não tinham direito de trabalhar, não tinham direito de conquistar um carro, de comprar uma casa. E hoje as coisas mudaram. Por quê? Porque a realidade indigna, mas a gente tem que ter sempre força para resistir. Essa é uma das portas que a gente precisa abrir e tá sempre disposto a abrir. É difícil encarar a realidade, mas é mais difícil quando a gente não luta para tentar mudar isso. Então, quando a gente está disposto a abrir uma porta, a porta das novas oportunidades e de um mundo novo, da transformação, isso faz com que a gente consiga se motivar a buscar sempre esse lugar que é o nosso direito. E uma das formas da gente resistir e pensar nas formas desses direitos humanos chegarem a todas as pessoas foi criar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que é uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, lá em 2015, e foi composta por 17 objetivos e 169 metas para serem atingidas até 2030. E aí tem centenas de países que concordaram e toparam essa agenda, inclusive o Brasil. E aí, essas são os objetivos, os 17 objetivos das ODS. A erradicação da pobreza, a fome zero, então erradicar a fome pelo mundo, porque por mais, por exemplo, que o Brasil seja um dos países que mais produza grãos, a maior parte dos grãos produzidos no nosso país não serve de alimento para a gente, né? São grãos exportados, são grãos que vão servir de alimento para gado, né, para pecuária, por exemplo. Então, pensar em como a gente vai erradicar a fome juntos. Boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento básico, energia acessível e limpa, então pensar em outras fontes de energia para o mundo, porque vocês veem aí na TV as queimadas, a falta de água, a seca, isso vem em decorrência das mudanças climáticas e o principal causador dessas mudanças climáticas é a produção de energia. Então, pensar numa energia acessível e limpa, como a demonstrada aí energia solar ou energia eólica, está aí nos objetivos das ODS também. Um emprego digno e crescimento econômico, então que todas as pessoas tenham direito de trabalhar, de exercer a sua profissão ou o que quer que seja e poder crescer economicamente o país, né, garantindo que todas as pessoas tenham esse direito. Indústria, inovação e infraestrutura,
redução das desigualdades, como a gente viu aí, o nosso país tem muitas desigualdades raciais, sociais, de gênero, cidades e comunidades sustentáveis, então que a gente consiga reaproveitar o uso de água, que a gente tenha um tratamento de esgoto para que não haja contaminação dos mananciais, consumo e produção responsável, combate às alterações climáticas, vida debaixo da água. Então pensar não só nos direitos que nós humanos temos, mas que, como diz Viveiros de Castro, todos os seres viventes, todos os seres que vivem nesse planeta, que eles também tenham direito a viver. E aí não só a vida debaixo d'água, mas também a vida sobre a terra. Que a gente consiga, né, estimular a paz, a justiça e as instituições, fortalecer as instituições. E 17, fazer parcerias em prol dessas metas. Então chamar aí outros países e outras pessoas para que a gente possa agregar nesse caminho que a gente tem, que é um caminho muito longo, para que a gente tenha realmente esses valores da ONU, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha justiça, para que a gente viva num mundo cheio de solidariedade, que todas as pessoas tenham uma vida digna, independente da sua cultura, independente da sua diferença, independente de quem se é. Então, que todas as pessoas consigam isso e que a gente caminhe junto, eu, você e todas as pessoas, que a gente possa no nosso dia a dia implementar a solidariedade, implementar a justiça no nosso dia a dia. A gente não vai mudar o mundo de um dia para o outro, infelizmente, mas a gente pode ir mudando o nosso mundo, o nosso redor, tratar as pessoas de uma forma diferente, promover, comprar das nossas colegas que estão ali batalhando, que têm o seu pequeno negócio. Então, acho que mudar o nosso redor já é o primeiro passo para a gente tentar mudar aí o nosso país, e não só o nosso país, mas todo o nosso planeta, e tentar diminuir um pouco e, quem sabe, um dia deixar um planeta sustentável, feliz e justo para todas as pessoas. Bom, depois de ler esses 17 desafios, 17 objetivos, a gente vê que o caminho pela frente é um caminho difícil, mas é um caminho que nós estamos juntos. Não só nós, mas todos os países aí que estão tentando promover o amor, o respeito, a igualdade, a solidariedade, a justiça e a paz. A gente não pode mudar o mundo sozinho, mas a gente pode mudar o nosso entorno, as nossas relações familiares, as nossas amizades, conversar no trabalho, no ônibus, no mercado. Então, que façamos a nossa parte, cobremos as autoridades para que a gente tenha os nossos direitos, cobremos os gestores e entendamos que a gente também faz parte da sociedade, que a gente pode lutar sempre por um mundo possível em que esses direitos sejam garantidos, em que a gente possa viver realmente num lugar onde a gente tenha uma vida digna, onde a gente tenha liberdade, onde a gente tenha acesso à educação, à saúde e a tudo que faz que a gente consiga ter acesso à educação e a tudo que faz com que a gente tenha uma vida digna, com que a gente possa viver e ser o que a gente é de uma forma plena e não só sobreviver. Acho que o objetivo dos direitos humanos é fazer com que as pessoas sejam felizes e vivam em harmonia, em paz e em justiça. Então, a minha mensagem hoje é que a gente possa seguir refletindo sobre a nossa realidade e sobre a realidade do outro, porque se colocar no lugar do outro também é um processo muito importante, entender a outra pessoa e a outra realidade que não é a nossa. A gente só sabe da vida e das nossas experiências a partir da nossa perspectiva. Então, se colocar no lugar do outro e saber entender os direitos do outro também é um processo importante. E que a gente possa caminhar juntas e juntos em busca desses direitos humanos, que não é só para mim, que não é só para você, mas é para todas as pessoas que a gente convive e que vivem nesse planeta com a gente. Obrigada por me ouvirem, obrigada pela presença, obrigado Projeto Inca, e até a próxima, que a gente possa seguir conversando e se conhecendo e pensando sobre o mundo e sobre as relações das pessoas.